Oi, turma! Iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre estatística. Conteúdo esse que cai bastante no Enem, não só na matemática, mas também em outras áreas do conhecimento. Vamos iniciar com um questionamento. Como são apresentados os resultados de uma pesquisa? Para apresentar os dados obtidos em uma pesquisa, é muito útil os gráficos e as tabelas, pois torna mais simples a exposição dos dados, possibilitando uma análise e uma visualização bem precisa. Há diversos tipos de gráficos e a escolha depende de cada situação. Vamos primeiro analisar as tabelas. Numa tabela, sempre temos o título na parte superior. Nessa tabela, nós estamos analisando os pontos mais elevados do Brasil. Essa análise foi feita em 2015. Essa tabela está dividida em duas colunas. Primeira coluna, nós temos o nome e o estado. A segunda coluna, nós temos a altitude em metros. Então, foi analisado alguns pontos mais elevados do Brasil. Na primeira linha, nós temos o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil, só no estado do Amazonas, com uma altitude de 2.995,30 metros. Temos a seguir o Pico 31 de Março, também no estado do Amazonas, com 2.974,18 metros. Pico da Bandeira, em Minas Gerais e Espírito Santo, com uma altitude de 2.891,32 metros. Temos a Pedra de Minas, em Minas Gerais e São Paulo, com 2.798,06 metros. Pico das Agulhas Negras, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 2.790,94 metros. Pico do Cristal, Minas Gerais, com 2.769,05 metros. Monte Roraima, no estado de Roraima, com 2.734,05 metros. Podemos observar que as tabelas estatísticas são semelhantes às matrizes já estudadas no segundo ano. É só analisar linha e coluna para encontrarmos os dados que queremos. Podemos observar ainda que a variável estudada aqui são os pontos mais elevados do Brasil. Então, quando se analisa isso, observa que a resposta a esses pontos são respostas dadas com palavras, são nome dado, ou nomenclatura, né? Então, é uma variável qualitativa analisada nessa tabela. Agora, vamos ver alguns tipos de gráficos. Aqui nós temos o gráfico de barras no sentido vertical. Observamos que essas barras, tá? No sentido vertical, por isso esse nome. E é semelhante aos gráficos já estudados na matemática, né? Como podemos observar que temos horizontal e vertical. Na linha horizontal tem os dias da semana e na linha vertical temos as temperaturas. Então, foram analisadas as temperaturas máximas durante uma semana no estado do Rio de Janeiro. Observamos que no domingo a temperatura máxima chegou a 35 graus. Na segunda-feira, teve uma temperatura superior a 30 graus, mas inferior a 35. Na terça-feira, também superior a 30 graus e inferior a 35, um pouquinho mais alto que segunda-feira. Na quarta-feira, teve a temperatura mais elevada, mais do que 35 graus e menor que 40 graus. Quarta-feira, um pouquinho menor que 35 graus, sexta-feira, 30 graus e no sábado, um pouquinho abaixo de 30 graus, o dia que registrou a menor temperatura durante essa semana. Temos ainda os gráficos de barra no sentido horizontais. Observe que também temos na horizontal valores, na vertical também nós temos alguns valores, chamados de grandezas. Essa frequência, ela representa uma quantidade, uma grandeza representa quantidades. Isso quer dizer que essa variável é uma variável quantitativa. A outra grandeza também, tempo em minutos. Então, nós temos aí o período de tempo e uma frequência, onde essa frequência representa aí uma quantidade.
Analisando que no tempo gasto de 0 a 10 minutos, não houve nenhuma frequência, não tem nenhuma barra correspondente a esse período. Isso quer dizer que nenhuma pessoa gasta esse tempo para chegar ao trabalho. 10 a 20 minutos, nós temos aí uma barra chegando a 12. Isso quer dizer, 12 pessoas gastam esse tempo para chegar ao trabalho. 20 a 30 minutos, nós temos aí entre 16 e 18, então 17 é o número de pessoas que gastam para chegar ao trabalho. 30 a 40 minutos, nós temos aí 28 pessoas, 28 é a frequência. É a quantidade de pessoas que gastam esse tempo para chegar ao trabalho. 40 a 50, nós temos aí 24. 50 a 60, nós temos 8. 60 a 70, 1. 70 a 80, também é 1. 80 a 90, 2. 90 a 100, nós temos 3. 100 a 110, nós temos 2. 110 a 120, não tem nenhum gráfico, não tem nenhuma barra, portanto não existe. A pessoa gasta esse tempo, esse período para chegar ao trabalho. E de 120 a 130 minutos, temos 2 pessoas que foram registradas aí, que gastam esse tempo para chegar ao trabalho. Então, relaciona aí duas grandezas. A grandeza frequência, no caso é a quantidade de pessoas, e a grandeza tempo em minutos. Essa relação entre duas grandezas forma esse gráfico que está no sentido horizontal. Aqui nós temos o gráfico de linhas, bem parecido, bem semelhante aos gráficos das funções estudadas no primeiro ano. Observem, parece bastante, né? O plano cartesiano e a relação entre as duas grandezas, que são o anos, que é uma grandeza que está na horizontal, e valor em reais, a grandeza que está na vertical. Tem como título esse gráfico, valor da venda do dólar comercial de 1999 a 2012, com base no primeiro dia útil de cada ano. Então, analisamos na horizontal de ano em ano. Então, em 1999, o primeiro ano que foi analisado, o dólar tinha valor real, correspondente à moeda real, R$1, mais de R$1, mas menos que 1,51 centavo, ou seja, um valor bem baixo. Em 2000, esse valor subiu para 1,82 centavos, R$1,82. 2001, R$1,94. 2002, R$2,30. 2003, R$3,52, onde nós podemos observar o valor mais alto nesse período. 2004, 2,88 centavos. 2005, 2,68 centavos. 2006, 2,34 centavos. 2007, 2,13 centavos. 2008, 1,77 centavos. 2009, 2,33 centavos. 2010, 1,72 centavos. 2011, 1,65 centavos. E 2012, 1,87 centavos. Nós podemos analisar o crescimento, o decrescimento desse gráfico. Podemos observar um período onde esse gráfico cresceu no período de 1999 a 2003. Esse gráfico foi crescente, ele teve o valor sempre aumentando. Nós temos outro período que aumentou, foi de 2008 a 2009, também houve um período que aumentou, e aumentou de 2011 a 2012. Nesses períodos aí, observam que o gráfico subiu. E teve um momento em que esse gráfico ele decresceu. De 2003 foi decrescente até chegar a 2008. Os valores foram diminuindo, então esse gráfico é decrescente. De 2010 para 2012, 2010 e 2011, perdão, aqui, decresceu. Houve um período aí que também decresceu o valor. Então, podemos analisar esse gráfico de várias maneiras. Tem várias perguntas que podem ser feitas em um gráfico como esse. Gráfico de setores é um outro gráfico também bastante utilizado em estatística, também conhecido como gráfico de pizza, por ter esse formato. Nesse gráfico, nós temos o título, que é a preferência por modalidades esportivas.
Então, temos uma legenda ao lado, onde mostra cada modalidade analisada nessa pesquisa. Então, nós temos o futebol em verde, o vôlei em lilás, o basquete em vermelho, natação azul, outras modalidades em amarelo. Observe que foi analisado e foi dado como resposta em taxas percentuais. Se somarmos 40, mais 50, mais 10, mais 15, mais 30, tem que dar 100%, pois é o setor completo, é o círculo completo. Então, o todo equivale a 100%. Podemos ainda fazer alguns questionamentos em cima dos gráficos de setores. Cada parte do círculo é chamada de setor, tem medida em grau. A circunferência toda, ela mede 360 graus. E em percentual, esse todo é 100%. Por exemplo, se quisermos saber quantos graus corresponde ao setor de futebol, basta usar a regra de 3 simples. 360 graus é o todo, que corresponde ao 100%. E o X, queremos saber em graus, a medida X do futebol, que corresponde a 40%, que é a área em verde. Multiplicando meios pelos extremos, nós vamos obter 100 vezes x dá 100x e 360 vezes 40, e vai dar 14.400. Dividindo esses 14.400 por 100, nós vamos obter o ângulo de 144 graus. Dessa mesma maneira, nós podemos fazer com todas as outras modalidades esportivas, obtendo os ângulos de cada um. Outro gráfico utilizado em estatística é a pirâmide etária. Esse tipo de gráfico ele é usado tanto em história e geografia e mostra o envelhecimento da população brasileira. E no máximo 40 anos, a pirâmide etária brasileira será semelhante à da França hoje, isso no ano de 2010, que foi a projeção para daqui a 40 anos. Então, mostra a pirâmide etária Brasil 2010, que foi o ano em que foi realizado o último censo para a contagem da população pelo IBGE. Mostra nesse gráfico homens e mulheres, que é a variável estudada, a quantidade de homens e mulheres que existia naquela idade. Ou seja, de 0 a 4 anos, a parte de baixo da pirâmide mostra que existe quase uma quantidade igual de meninos e meninas. Nasce quase a mesma quantidade. De 5 a 9 anos, também observamos o gráfico do lado esquerdo, azul, do lado direito, vermelho, e as barras quase do mesmo tamanho. De 10 a 14 anos também, de 15 a 19, de 20 a 24. Podemos observar que existe mais jovem no Brasil do que idosos. Observa a parte superior, a parte onde estão os idosos. Os gráficos são pequenininhos, Observa que de 100 anos e mais, podemos observar que existe mais mulheres do que homens. 95 a 99 anos também, de 90 a 94, de 85 a 89. Você observa que os homens vão ficando menos do que mulheres. Então, nós podemos fazer algumas análises em cima de um gráfico como esse, alguns questionamentos. Outro tipo de gráfico é o pictograma. E o pictogramas apresenta figuras. Tem como título esse gráfico a produção de veículos da empresa X no período de 2004 a 2007. Observa ainda que nesse gráfico tem uma legenda. Essa legenda ela mostra a quantidade de unidades produzidas pela empresa X. Então, um carrinho equivale a 10.000 unidades. Observando que em 2004 existe 2 carrinhos e uma metade. Em 2006 existe 4 carrinhos completos. 2005, que existe 4 carrinhos completos. Em 2006, 5 carrinhos mais um pedacinho, que é apenas 1/4 de um carrinho. Em 2007 existe 6 carrinhos mais um pedaço grande, que corresponde a 3/4 de um carrinho. Podemos ainda, observando a legenda,
e ver, né? A figura representa quantidade, ou seja, o carrinho representa 10.000 unidades. Meia figura, meio carrinho, equivale a metade dessa quantidade, ou seja, 5.000 unidades. Um quarto da figura equivale a 2.500 unidades. 3/4 da figura, do carrinho, equivale a 7.500 unidades. Então, voltando ao gráfico, podemos ver que em 2004 temos 2 carrinhos e uma metade. Então, nós temos 25.000 unidades. Em 2006, temos 5 carros e um quarto de carro. Então, nós temos 50.000 mais 2.500, que equivale a 52.500. 5 carros é 5 vezes 10, por isso dá 50.000. E um quarto, você pega 10 dividido por 4, então dá 2.500. Então, somando isso, vai dar 52.500. Então, através dos gráficos, nós podemos fazer várias análises, vários estudos, várias interpretações, dependendo da situação, da pergunta que é feita. Mais adiante, teremos mais atividades.